Tá bom? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós leremos nós vamos ler a partir do verso 1. Vai ficar bom. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali, até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela casa, como testemunho contra eles. Até aqui de início. Essa noite eu quero falar sobre de que maneira você tem recebido Jesus no teu coração. De que maneira o Evangelho tem repousado no teu coração. Nós percebemos, por exemplo, na parábola do semeador, que existem algumas maneiras ou alguns terrenos diferentes onde a semente cai. Eu queria que agora, talvez por uns poucos segundos, você fizesse um retrospecto da tua vida e analisasse que tipo de terreno eu tenho sido. Eu penso que se você está aqui, provavelmente você é daqueles que tem ouvido a mensagem e tem entendido. Caso contrário, o maligno vem e arranca aquilo que foi semeado. Existe também a semente que é lançada entre as pedras, que não possui raiz. Muitas pessoas entendem o Evangelho, mas elas não possuem raiz. Elas não possuem raiz e por isso não conseguem se firmar. Talvez você é desse tipo. Existem pessoas que até mesmo elas possuem raiz. Elas entendem o Evangelho, mas elas permitem que espinhos cresçam à sua volta, e esses espinhos crescendo à sua volta sufocam essa semente. E Jesus então diz que esses espinhos, eles são as preocupações da vida. Eu queria perguntar especificamente as preocupações desta vida: saúde, dinheiro para pagar as contas, sonhos pessoais, metas da empresa, objetivos familiares. Esse tipo de preocupação está crescendo à sua volta. Porque se cresce à sua volta, eles sufocam a semente do reino. E Jesus disse, não eu, que eles matam a semente. A semente do reino, ela precisa de espaço para crescer. Por isso que, em outro lugar nos evangelhos, nós lemos que um colecionador de pérolas, quando ele encontrou a pérola do reino, ele se desfez de
todas as outras joias que ele tinha, porque ele achou a de maior valor para a sua vida. O reino de Deus precisa de espaço na nossa vida. E o terreno onde existe esse espaço é o terreno onde a semente cresce, frutifica, dá frutos a 100 por 1. Você tem percebido os frutos do reino de Deus na sua vida? E esses frutos não estão relacionados a vir ou a não vir para a igreja. Esses frutos estão relacionados à pregação do Evangelho, ao poder do Espírito na tua vida, aos frutos do Espírito Santo dentro de você, bondade, amabilidade, e é aqui que pega, não é mesmo? Domínio próprio, mansidão, longanimidade. Esses frutos têm sido abundantes na tua vida. Tu tens percebido o crescimento? Porque Jesus disse aos seus discípulos: olha, se vocês pregarem num lugar, e esse lugar não der ouvido à mensagem de vocês, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Sacudam a poeira dos pés de vocês e se arranquem daí. Sumam, não percam tempo. Quem disse isso foi Jesus. E eu creio que não é diferente, porque às vezes o Evangelho tem sido anunciado ao teu coração. Mas qual resposta Jesus dá hoje àqueles que investem na tua vida? Continua investindo? Ou será que ele mesmo fala: olha, quer saber? Pérolas aos porcos, melhor parar. O meu desejo para você é que você não seja um lugar onde o próprio Senhor fala: daqui eu vou sacudir os meus pés. Porque os seus discípulos eram os seus enviados, eram os seus emissários, os seus mensageiros. E o próprio Jesus deu ordem: sacuda os pés, sai daí, sai. Nas cidades onde mais houveram milagres, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Jesus dá um testemunho contra essas cidades e fala: ai de vocês, vocês serão julgadas com muito maior rigor, porque Sodoma e Gomorra não viram o que vocês viram. Sodoma e Gomorra não tiveram a oportunidade de testemunhar o que vocês estão testemunhando. Vocês serão julgadas com maior rigor. Especialmente Cafarnaum, a base de Jesus. Ele não nasceu lá, mas ele escolheu aquele lugar para ser o seu quartel-general. Contra essa cidade, Jesus diz: olha, você será um amontoado de pedras. A cidade. E hoje você visita aquele lugar, tive o privilégio de ir naquele lugar. Você entra em Cafarnaum e você vê somente um amontoado de pedras e nada mais. Não existe mais vida nenhuma naquele lugar. Porque o quartel-general de Jesus, a cidade que presenciou vários milagres, e teve a oportunidade de ter o próprio Cristo ali a maior parte do tempo. Jesus fala: eles não creram. Talvez você tenha vindo culto após culto. A minha preocupação é se Jesus falar para você: ai de você, o povo de Sodoma e o povo de Gomorra
não teve esse privilégio que você teve de ouvir a mensagem do reino. O povo de Sodoma e o povo de Gomorra não teve a oportunidade de se arrepender. Eles não receberam o evangelho da salvação. Não ouviram o que você ouviu, e fogo do céu e enxofre caiu contra eles. Por isso, você que ouve, preste atenção, você que ouve, será julgado com maior rigor do que Sodoma e do que Gomorra. Você já viu o que Deus fez contra estas cidades? Hoje você vai lá e não encontra mais nada. Porque é um terreno onde mesmo sobre aquele terreno nada mais se pode plantar ou construir. Você quer se tornar um deserto, uma terra seca? Porque no Senhor Jesus nós temos duas escolhas que Ele deu às pessoas: ou você muda, ou você se tornará refém da sua própria escolha de rejeitar o Evangelho. Quando nós seguimos, o texto diz no versículo 6, então eles saíram e foram pelos povoados, os discípulos, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam para Herodes que Elias tinha aparecido, e ainda outro que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes diz: João, eu decapitei. Acho difícil. Quem, pois, é este de quem eu ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Herodes, um incrédulo, uma pessoa que tinha sensos assim de um megalomaníaco, construiu grandes coisas. Herodes, ele era obcecado por poder. Esse homem ruim, mas muito ruim. As pessoas estavam dizendo para ele: olha, Herodes, eu acho que é João Batista. Não, cortei a cabeça, é nada. Só que não. Esse é outro. Preciso conhecer ele. É o próximo da lista. Mas com isso eu quero te dizer que Herodes, em sua maldade, conseguia olhar para os feitos de Jesus e ele conseguia reconhecer que, olha, esse aí é outro. Ele é diferente. Ele não se entregou, ele não se rendeu, mas ele pelo menos reconhecia: esse aí é outro. Não tem muito jeitão do João Batista, não. O João Batista era outra pegada. Esse é outro. Eu queria ouvir de maneira silenciosa de você nesse momento. Quem é Jesus para você? A mensagem do Evangelho chegou no teu coração. Ela foi pregada a você. Ela caiu num tipo de terreno. Mas quem é Jesus para você? Lá no íntimo. Porque muitas pessoas, quem sabe aos domingos, reconhecem: tu és o meu Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas quem sabe, ou logo após o culto, ou na segunda-feira, já dão testemunho totalmente contrário daquilo que aqui proclamaram.
Nós podemos enganar qualquer pessoa, algumas pessoas até se auto-iludem, mas a Deus ninguém engana. Você não engana a Deus com as suas declarações vazias, de um arrependimento muitas vezes falso, de uma pretensão de seguir não seguindo, de abandonar tudo não abandonando nada, de adorar da boca para fora. Podemos enganar qualquer um, menos o Senhor. Porque os olhos de Deus estão sobre toda parte. Herodes sabia que Jesus se tratava de uma pessoa diferente. Quem é Jesus para você? O quão importante é Jesus na tua vida? O que ele significa nas tuas decisões? O que Jesus representa para ti perante o pecado? Quem é Jesus? Quem é essa pessoa? Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Jesus as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Nós percebemos que nesta fase do ministério de Jesus, uma fase de grandes milagres, milagres sequenciais, nessa fase as multidões seguiam Jesus. Elas iam atrás dele, atravessavam o mar por causa dele. E quando eu olho para a realidade da igreja, eu não digo só a nossa igreja, mas quando eu olho para a realidade da igreja, eu percebo e creio que não é difícil constatar que a grande multidão continua seguindo Jesus, por causa de milagres, por causa daquilo que dele podem receber. Eu queria te perguntar, se Jesus não fizesse mais nada na tua vida, além da salvação, a partir desse momento, ficou doente, vai ficar doente. Perdeu grana, vai ficar pobre. Se ele não fizer mais nada, se ele não interferir em mais nada na tua vida, você continua seguindo a ele com a mesma paixão, com a mesma devoção e lutando contra o pecado da mesma forma? Ou você só está na pegada com Jesus quando as coisas estão acontecendo? Ou você só está na pegada com Jesus quando você precisa de pães e peixes, porque está pegando no estômago a situação? Jesus, preciso de ti, estou doente. Isso demonstra um amor, se assim podemos chamar, extremamente circunstancial, volátil e mentiroso. Porque até mesmo com a minha esposa, a promessa não foi essa no casamento. É na alegria, na tristeza, é na saúde, é na doença, é na abundância, na escassez. Essa foi a promessa para um ser humano. E qual foi a minha contrapartida ao meu Senhor, que tudo fez por mim na cruz do Calvário? E quando eu olho para isso, eu lhe digo que, Senhor, eu já não era nem merecedor do maior dos presentes. Não era. Eu não sou alguém para exigir nada. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, amém.
seja feita, Deus, a tua vontade. As multidões estavam seguindo Jesus, mas os discípulos olhavam para as pessoas de uma maneira um pouquinho diferente. Eles ainda não haviam sido tocados pela mensagem do reino direitinho, sabe? Isso ia acontecer só lá para frente. O próprio Jesus fala isso: Pedro, um dia tu vais entender. Eles falaram assim, os 12 aproximaram-se de Jesus, no versículo 12, olha só que legal, os 12 no versículo 12, aproximaram-se de Jesus e disseram: olha, Jesus, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e povoados, encontrem comida e pousada, porque aqui nós estamos sem lugar no deserto. Aqui, Jesus, aqui está complicado, manda esse povo para casa. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. A resposta de Jesus é uma resposta extremamente confrontante aos discípulos. Os discípulos estavam mandando as pessoas embora. Jesus, manda esse povo embora. Estamos cansados de gente. Acabamos de pregar o evangelho para um monte de gente. Um monte de gente estava com a gente até agora e esse monte de gente não para de seguir a gente. Então, manda essa gente embora. Porque esse monte de gente vai precisar de um monte de comida e, não dá não, Senhor. Eu não vou... Já viu aquele esquema, mais ou menos assim? Se quer convidar aqui para casa, convida. Eu não vou ficar na cozinha. Mais ou menos assim. Eles estavam meio que falando para Jesus assim: Jesus, eu não vou ficar na cozinha. Chega. Não queremos se estressar com esse povo. E Jesus fala: é? Então é o seguinte, fiquem na cozinha e deem comida para eles. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes, e aí vocês sabem a história. Diz no versículo 17 que todos comeram após a multiplicação, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mas algumas coisas aconteceram naquele dia, onde pessoas estavam conversando com Herodes, a fofoca chegou no ouvido dos discípulos, os discípulos conversaram com Jesus. Aquele dia ele ficou na cabeça de Jesus. Porque ele retoma o assunto e fala o seguinte, versículo 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular. E com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Jesus fala para os seus discípulos mais próximos: olha, sabe esse povo inteiro que está me seguindo? Conta para mim. Quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outro que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Interessante que na multidão nós não vemos ninguém dizendo que ele era o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Pedro sabia exatamente quem Jesus era. E aqui existe uma diferença muito grande. Porque uma coisa é Jesus ser especial para você, uma coisa é Jesus é ser uma boa ideia filosófica, um exemplo a ser seguido, um guru legal, alguém que você pode contar nas horas ruins. Isso tudo é uma coisa.
Outra coisa completamente diferente é você dizer que Jesus é o Messias. Porque você afirmar que Jesus é o Messias é você crer lá no íntimo que é a coisa talvez uma das coisas mais irracionais da história dentro do seu coração fazem todo sentido. Que aquele menino que nasceu de uma virgem, já começa a loucura aí, que aquele menino que nasceu de uma virgem, que ele é o Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Isso não faz sentido nenhuma razão. Mas Pedro disse exatamente, ele aponta para alguém que ele estava andando já há algum tempo e fala: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Uma coisa é você ver Jesus como alguém que é legal nas canções, outra coisa é você enxergar em Jesus e dizer: ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu dono, aquele que deu a vida e pagou um preço altíssimo por mim. Eu sou propriedade desse Deus. Jesus é Deus. Eu o adoro. Nunca me esqueço uma vez que eu fui acusado de idolatria por causa de Jesus. Falei: cara, você é muito idólatra, esse negócio aí. Eu falei: sério? Sério. Estou conseguindo chegar onde eu quero. É isso aí mesmo. Eu idolatro Jesus, eu venero Jesus, eu adoro Jesus. E isso me consome tempo, e quanto mais tempo eu consumir, melhor. Eu sou apaixonado por Ele. Jesus, Ele é Deus. Só que Jesus, então, Ele, após essa afirmação de Pedro, Jesus no versículo 22 diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei. É necessário que ele seja morto, que ele ressuscite no terceiro dia. Por isso que Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a vida, vai ter que perder a vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Eu queria te perguntar, para você que diz que Jesus é Deus, o quanto da sua vida você já perdeu por causa de Jesus? Porque se você não perdeu nada, porque você não segue Ele. O quanto da tua cruz você está carregando por causa de Jesus? Se você nem entende Jesus, qual é a minha cruz? Eu não tenho nenhuma. É porque você ainda não entendeu. Porque a hora que você começa a seguir de verdade, você conhece exatamente a sua cruz. Você sabe, você entende como é que ela funciona. Tu já sente o pezinho dela na hora. É só começar a caminhar. Se você começa essa caminhada, você vê que os meus sonhos pessoais estão morrendo. Nunca me esqueço que certa vez eu orei a Deus e falei: Deus, tu está matando os meus sonhos. Ele falou: estou. Tu está acabando comigo. E esse é o objetivo. O Senhor está me matando. E dói. Muito. Dói muito. Você tem que deixar os teus sonhos no altar. Sacrificar os teus sonhos no altar. Abraão é chamado pai da fé porque
Ele saiu, sim, ele seguiu a Deus. Ele foi para um lugar que ele nem sabia onde é que era. Mas o que mais me chama a atenção na história desse homem é quando o filho da promessa lhe é pedido pelo próprio Deus e ele não nega. Não nega. Se tu é daquele que não consegue nem abrir mão do pecado, pela madrugada, isso é nível pequeno ainda. Muito pecado, basta tu ver vídeo aí de coach na internet, ler livro de autoajuda que para. Ninguém precisa de Jesus para parar de fumar, para parar de beber, e para mim isso aí, em algumas circunstâncias, talvez é milagre. Mas um pouco, às vezes, de vontade, ajuda. Ajuda. Agora, você abrir mão de coisas que você gosta, coisas que um filho é pecado, gente, não é. É errado, não é. Muitas vezes, seguindo a Cristo, você tem que abrir mão de coisas que não são pecado, ela não é errada, não está fazendo mal a ninguém, é bom, é legal. Mas se Deus te pedir, você tem que abrir mão. Não é porque está ganhando mais que o trabalho veio de Deus. Não é porque vai morar num lugar melhor, que esse lugar melhor veio de Deus. Olha só que doideira, não é porque Deus às vezes te deu um carro legal que esse carro é para você. Mas só crente para entender essas coisas. Só crente para entender essas coisas. Comece a caminhar com Jesus. Sinta o peso da cruz no lombo. Tenha Ele como teu foco. E faça o que Ele disse para fazer. Se alguém quiser me acompanhar, eu acho forte isso. Porque eu sou alguém que para acompanhar alguém em algumas coisas, eu tenho que pedir para a pessoa um pouquinho mais devagar. Porque eu tenho uma mochila extra aqui, por exemplo. Se alguém está correndo, eu tenho que falar, cara, ou você vai devagar, ou eu vou ficar bem para trás. E é como se essa pessoa dissesse, olha, é o seguinte, vamos ter que começar a esvaziar essa mochila. É o único jeito de você me acompanhar. E se eu desejo acompanhar essa pessoa, o que eu vou ter que fazer? Esvaziar minha mochila. Imagina que nas tuas costas, tem uma mochila cheia de pedras, pedras ruins, pedras boas, alguns sonhos, objetivos pessoais, coisas que eu desejo conquistar, comprar. Às vezes nessa mochila está cheio dessas pedras e Jesus fala, só tem um jeito, só tem um jeito de você me seguir. Abandona essa mochila. Eu não estou nem falando de pedra. Pega essa mochila inteira e joga fora. Quer ganhar vida? Perde ela. Ai, Jesus, mas essa mochila é minha identidade, é minha vida. É ela que faz eu ter sentido. Eu estou apegado a ela. Pois é. O único jeito de você me seguir é você abrir mão dessa mochila. Eu garanto que, quem sabe, muitos gostariam de ir até aqui, estar ouvindo o Evangelho Nutella. Mas é mentira, gente. É mentira.
Tu quer ser enganado, coloca lá no YouTube o cara que você gosta e assiste, que vai dizer, você é especial, você é o centro da vontade de Deus. Vai lá, fica escutando esse tipo de coisa e vê onde é que tu para. Depois não fala que ninguém deixou ele te avisar aqui. Estou avisando, mentira. Só lê a Bíblia aqui e vai ver que mas como é que tu está certo? Então, lê a Bíblia em casa. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Por isso que Jesus disse que ele veio para um grupo de pessoas específico. Jesus veio para aquelas pessoas que estão doentes, para aqueles que olham para a própria vida e falam, se eu não abrir mão de tudo isso aqui, não tem solução para mim não. Quando o Espírito Santo de Deus convence alguém do pecado, da justiça e do juízo, ele não convence alguém que parte da sua vida é ruim. Até os atos que eu julgava ser bons, para Deus eram ruins. Trapos imundos. Eu não preciso de Jesus como um complemento para a minha vida. Eu preciso que Jesus seja a minha vida. Você não precisa que Jesus venha ser parte de uma vida que falta pouco para ficar perfeita. Ou Jesus é tudo dentro de você, ou ele não é nada. Porque ele não se faz presente em plenitude num coração que só quer ele pela metade. Ai, Jesus não toca aqui porque aqui estava dando certo. Como dando certo? E aí quando você vê ele, você conhece ele, a pessoa dele, você entende que de fato não estava nada dando certo. Até o que você achava que estava certo, não estava certo. Os sonhos que você achava que eram bons, não eram bons. Às vezes, alguns lugares que você planejava ir, Jesus te dá outra razão, te dá outro motivo. Quantas coisas eu vejo que Jesus mudou na minha vida. E eu não era aquele tipo de pessoa que... Não vou cantar a música inteira, né? Mas que diz, eu era um bêbado. Conhece essa do tempo de vocês? Que vivia drogado. Mas quem conhece essa? Vocês não conhecem essa? Isso aí acho que é... Como é que é o nome do cara lá? Hã? Asa de águia. Vocês têm que ouvir coisa boa, gente. Só que não. Eu cresci dentro da igreja. Graças a Deus por isso, porque não pude aprontar muito. Uma porque a minha mãe não deixava e nem meu pai. Outra porque a própria consciência cristã, eu tinha uma consciência cristã do certo e do errado, não me permitiram aprontar. Não aprontei. Até que chegou um dia onde esse Jesus que eu estou falando para vocês, ele chegou na minha vida e falou, está tudo errado. Eu falei, agora nós vamos ter que conversar. Como assim? Como assim? Tudo errado? Estou sendo uma pessoa exemplar? Gente, eu não tinha namorado, nunca tinha transado, nunca tinha enchido a cara, nunca fumei maconha. Aí você assim, ô Jesus, tanta coisa que eu quis fazer. Eu não fiz, porque eu tinha uma consciência boa. Diego, eu não estou falando de fazer ou não fazer, eu estou falando da tua vida. Você, desse jeito aí, concebido em pecado, dessa maneira, você tem que abrir mão da sua vida e permitir que eu te faça uma nova criatura.
de novo, do zero. Zero bala. Zero bala. E aí eu queria te perguntar, Jesus, esse Jesus que você crê, que você professa, que Ele é o teu Senhor e Salvador, Ele é parte da sua vida, ou Ele é tudo na sua vida? Eu não estou dizendo que eu fico Jesus o dia inteiro. Mas o que eu estou dizendo é, se o meu casamento não existe em Cristo, está errado. Vai dar problema. Se a minha paternidade que eu exerço com os meus filhos não é exercida em Cristo, de joelho no chão, na dependência dEle, dizendo, Senhor, eu sou um péssimo pai, um péssimo marido, me dá sabedoria do alto, me ajuda. Se não é assim, não funciona. Só tem um jeito da nossa vida funcionar. É totalmente em Cristo, 100%. Se é só para aquilo que tu acha que é ruim, Jesus não quer parte de você, Ele quer você por inteiro. Deus é ciumento. Aquela música que fala, tem ciúme de mim, é verdade, Deus tem ciúme, Ele quer você inteiro. Ou é inteiro, ou eu não quero. Esse é o acordo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? E é isso que Jesus fala, olha, você pode fazer coisas boas, você pode ganhar o mundo inteiro. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa racionalmente incompetente, você pode ser uma pessoa inteligente. Pronto, agora acordaram de novo. Aquele negócio que as amarelinhas, tinha propaganda que as amarelinhas são top, né? Só que não. Voltando. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Jesus não está dizendo que você é um ser irracional, burro, burra, incapaz de trabalhar, de constituir família, uma família até mesmo decente. Não é isso, a questão é, você até pode fazer algumas coisas legais, mas você nisso tudo vai se perder e vai destruir a si mesmo. O que adianta você fazer um monte de coisa boa e se perder nisso tudo? Destruir-se. Porque é isso que acontece quando nós andamos por conta própria. E aí você pode olhar para N exemplos, quem sabe da tua família, quem sabe da internet, até mesmo você. O ser humano, quando anda por conta própria, não quer dizer que ele não faz nada, mas ele, nesse processo de viver, ele se perde. Ele se perde nele mesmo, na sua autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos, porque se fosse assim, nós seríamos os nossos deuses. Eu não dependo de mim, sabe aquela coisa do tipo, você, só dependo de você. Sai para lá, Satanás. Mentira. E eu não estou dizendo que não funciona. Funciona. Para essa vida sim, para aquela não. Se tu só quer essa,
Segue nessa vibe, irmão. Irmão, segue nessa onda. Mas você tem que depender do Senhor e reconhecer Ele em teus caminhos. No versículo 6, e aqui eu queria terminar hoje, Jesus diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus anjos. Isso aqui dá a entender aquele dia. Esses dias eu estava olhando para o céu, falando, cara, e eu estava pensando, e falando comigo mesmo, vai ser doido, cara. Já imaginou? Cara, acho que esse é o maior evento que a humanidade um dia irá ver. Os céus rasgando. E Jesus descendo, não como carpinteiro, diferente, como o Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, porque tudo foi feito pela palavra do Pai. E você vai descobrir em João que Ele era o Verbo. Aí tu vai ver Ele descendo em glória. Aí imagina, Senhor! E aí? Tenho vergonha de você. Tenho vergonha de você. Tá, mas como assim? Vergonha. Porque você se envergonhou de mim. Você tem se envergonhado de Jesus? Você tem se envergonhado de Jesus no trabalho? Às vezes são as tuas próprias atitudes que te colocam numa sinuca de bico e tu fala, tá, como é que eu vou pregar agora? Perdi até a moral. Eu falo tanta asneira aqui dentro que não é nem que eu tenho vergonha dele, eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu não vou falar nada. Está tendo vergonha. Ai, pastor, quero tanto pregar, por exemplo, né, para minha namorada. Queria que ela estivesse aqui na igreja. Tá, mas quer que ela conheça Jesus, é isso? Isso aí. Ela precisa te ouvir. Por que você não prega para ela? Ah, não, tem vergonha. Vocês estão transando, né? Você entendeu que é errado, agora não quer falar do evangelho. É mais ou menos isso? Acho que é por aí que o negócio vai. Entendi. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele. Não é só se envergonhar da pessoa de Cristo, é se envergonhar das palavras de Jesus, daquilo que Ele disse. É quando alguém fala alguma coisa a respeito de Jesus com desprezo e você fica quieto. Não estou falando para sair no tapa, não é por aí. Mas ficar quieto é ser omisso. O homossexual abre a boca quando fala mal da classe deles. Feminista também. As outras religiões também, muçulmano. Por aí vai. Bolsonarista fica louco quando fala do Bolsonaro. Falou de Deus. Petista, se falar do Lula, é pior que xingar a mãe que morreu. Fica doido, não pode. E às vezes o crente é tudo isso, né? As duas últimas opções. O resto fica mais estranho ainda. Às vezes ele é fã do Bolsonaro, não fala mal dele não, cara, que você não está entendendo o que ele está fazendo pelo país. Mas quando fala mal de Jesus, ou quando fala mal das palavras de Jesus, você não deve se envergonhar do que Cristo fez por ti.
do que Ele falou, do que Ele deixou. Porque se isso para o teu coração é verdade eterna e fonte de transformação, tu jamais vai ficar calado. Tu não vai ficar calado. Ah, eu não concordo com esse negócio aí não. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia é assim, 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 assim. Se você não concorda, eu respeito, mas toma cuidado com o que você fala. Eu me posicionei. Não preciso sair no tapa, mas eu falei. Pessoas próximas indo para o inferno. Ah, será que eu falo ou não falo? Vergonha. É vergonha. Para pensar. As pessoas que te cercam, elas estão indo para onde? Tu tem se envergonhado das palavras de Jesus? Senhor Jesus, nessa noite, Ele quer dizer aos seus filhos: não se envergonhem de mim. E Ele quer dizer àqueles que desejam segui-lo: se não abandonar a mochila inteira, eu já adianto do céu que não tem como, porque morninho eu não gosto. Eu vomito morninho, não rola. Eu vou ter mais misericórdia, é sério isso. Ele vai ter mais misericórdia com quem é frio de uma vez, que foi uma pessoa um pouco mais honesta. Eu não quero largar a mão da minha mochila, das minhas safadezas, eu quero viver assim. Ou eu sou uma ótima pessoa, não quero ter que abrir mão da minha autossuficiência, eu vou ter uma vida honesta, mas eu não quero saber de ter que abrir mão da minha existência em si, dessa vida. Eu não quero morrer. Eu não quero ter essa nova vida. Vai que ela é ruim. Jesus está dizendo: você vai continuar morto. Muitas pessoas não abrem mão dos seus sonhos, porque quando Deus os pede, elas pensam assim: vai que o que vem é ruim. Muitas pessoas não abrem mão de quem são, porque ficam pensando: vai que a nova vida é ruim. Vai que esse negócio de estar totalmente 100% rendido é ruim. Quanto a isso, eu vou me posicionar. E eu quero deixar claro: você não é perfeito. E a maneira que você está agora, talvez, né? Não é o estado de perfeição que Deus lá na eternidade sonhou para a tua vida. Não é. Deus tem algo muito melhor para cada um de nós. E quanto mais você se entrega, mais você se rende, mais você dobra o joelho para tomar as decisões, mais do céu você atrai aqui para a terra e começa a experimentar um pouquinho aqui do que Ele já separou para você lá. Se para você aqui já pode ser ruim, nem vai para lá. Mas eu queria te dizer que não é. Sabe aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? Em parte, queridos, isso é tudo para agora já. É sério. Teologicamente falando, é sério. Você já pode experimentar muita coisa aqui. Tu vai morrer perfeitão aqui? Não, não vai. Vai morrer tentando, mas não vai conseguir. Mas quanto mais você atrair de lá para cá, mais apaixonado, convicto e idólatra tu vai ficar.
Jesus tem um casamento diferente para a tua vida. Jesus tem um relacionamento com os teus pais diferente para a tua vida. Jesus tem uma maneira de namorar diferente para a tua vida. A maneira perfeita, que agrada o coração de Deus. Jesus quer te ensinar a tratar a tua esposa. Quer te ensinar a tratar o teu marido. Você que já tem os pais velhinhos, Ele quer te ensinar a honrar o papai e a mamãe. Ainda que eles não mereçam, vou te contar uma coisa, você também não merece nada. Muito menos a salvação, e ganhou de presente. Jesus tem uma maneira lá do céu para te ensinar a trabalhar. Não é a sua. Mas existem novidades lá de cima para a tua vida. Basta você pegar a tua mochila, largar ela. Tudo, larga tudo. E confia. E fala: Deus, aqui estou eu, sem mochila nenhuma. Pronto para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Durante